O próximo capítulo da vida de Jefté é, no mínimo, curioso. Após terem recusado ir em batalha com Jefté, os eframitas, depois de verem que os gileaditas foram bem-sucedidos na luta, ficaram enciumados e foram tirar satisfações com Jefté. O mesmo aconteceu na história de Gideão muitos anos antes. Depois de Gideão, com os 300, terem derrotado os midianitas, os eframitas tiveram ciúmes e foram tirar satisfações com ele. Gideão, então, polidamente desviou a ira deles e a paz foi instaurada. Entretanto, com Jefté, a história foi muito diferente. Ele imediatamente ajuntou os seus poderosos soldados e atacou violentamente os benjamitas, os quais foram vergonhosamente derrotados e dispersos por diversas regiões de Gileade. Não satisfeito com o resultado desse morticínio e talvez ainda ferido pela perda de sua filha, ou para a morte ou para o celibato, Jefté colocou tocaias nos vales do Jordão, desejando que nenhum dos benjamitas escapassem. E foi neste episódio que podemos ver a necessidade de uma boa dicção, pois os benjamitas eram conhecidos por não pronunciarem a palavra Shibolete corretamente. Em vez disso, diziam Sibolete, porque não a podiam pronunciar corretamente. E quando alguém ia atravessar o val e eles perguntavam quem era e dizia a pessoa, sou um gileadita e não um benjamita, eles pediam para pronunciar a palavra Shibolete. E quando a pessoa dizia Sibolete, ele era colocado dentro do rio e então era degolado. Nessa história podemos ver que a boa dicção pode salvar até mesmo a nossa vida. Neste caso da história dos benjamitas, 42.000 perderam a sua cabeça por não pronunciarem corretamente a palavra Shibolete. Por causa deste terrível episódio, existiram mais baixas nas fileiras dos benjamitas do que na anterior guerra contra os amonitas. Mesmo tendo uma mãe prostituta, considerado filho bastardo por seus irmãos e rejeitado por sua nação, Jefté fez por si aquilo que ninguém mais poderia fazer. Mudou a sorte de sua história. Ao invés de ficar chorando por suas feridas emocionais e por sentimentos de rejeição que sofrera por parte de sua nação, se entregou completamente a Deus, pois este poderia mudar o curso de sua história. Ao fazer menção aos grandes homens do passado, Paulo cita Jefté como um deles, ficando assim eternizado os feitos deste homem que mudou o curso de sua vida, para depois mudar o curso da vida de sua família e também de sua nação. Eu gostaria de destacar pelo menos 4 lições importantes relacionadas à vida de Jefté. A primeira delas é o vitimismo. Se Jefté tivesse se fechado na autopiedade e se vitimizado porque tivera sido expulso de sua nação, não teria alcançado o que alcançou, se tornando mais tarde príncipe daqueles que o rejeitaram. Também podemos destacar os riscos do ressentimento. Ao ser buscado por seus compatriotas, em momento algum Jefté demonstrou rancor. Na verdade, ele liberou o perdão e em seguida se propôs a ajudar aqueles que haviam lhe causado grande mal. A falta de liberar o perdão pode nos trazer muita amargura e assegurar a perda de muitas bênçãos. Outra lição que podemos abstrair desta história é o perigo das promessas precipitadas. Deus não pede que façamos promessas, entretanto deseja que cumpramos as que fazemos. Promessas precipitadas podem produzir mais prejuízos do que benefícios, acarretarem mais maldições do que bênçãos. E a última lição é o risco da inveja. A inveja corrói mais que o ácido e, se nutrida na alma, certamente levará a caminhos de sofrimento e morte, como podemos ver na trágica história dos eframitas.